eu acredito que essa questão do cultural seja realmente um momento e uma oportunidade que a gente esteja passando. Dos gestores, das equipes, começarem a entender de uma forma mais ampla o que seria a colaboração de cada um que sobreviveu ali naquele quadro. Isso eu acho um ponto fundamental de se considerar. Outro, processo. A gente está falando de se adaptar a novas condições. Então, hoje a gente precisa trazer aquela eficácia que o nosso serviço, que o nosso produto, né, se propõe a atender, mas atendendo agora a um novo atributo, segurança. Então, assim, o que eu vou ter que mudar para atender a essa nova proposição de valor? Isso é fundamental, está sendo discutido de imediato, independente se eu vou sustentar uma situação por 2 meses, por 3, eu já tenho que considerar isso. Né? Então, assim, existe aí o curtíssimo prazo, as ações emergenciais, onde a gente tropeça em ajuste de tecnologia, em comunicação, em maturidade gerencial, né? Eu espero, sinceramente, que seja um momento para os gestores fazerem uma peneira no sentido positivo, tá? Em relação a quem são seus colaboradores, o que é potencial aqui, né? Muitas vezes as contratações são péssimas e a gente não consegue exigir muita coisa de uma equipe mais assim coesa, porque ali simplesmente não atende. Então é hora de rever, né, estrutura, de rever processo, de rever colaboração, de rever papéis. O que cada um está disposto a me trazer nessa nova condição aqui dentro. Isso eu acho fundamental e importante de estar sendo trabalhado. É uma questão cultural, nós vamos passar por uma questão cultural. Vai sobreviver quem conseguir se adaptar. E não é uma questão pura e simplesmente tecnológica, não. Nós estamos falando de uma forma de pensar, de uma forma de se trabalhar diferente. Então, assim, eu acho, Graça, que a gente vê muito assim, tem tendências, né? Em relação à consultoria, em relação ao gerenciamento. E está super em alta e tem que estar mesmo, tá? Métodos ágeis, Lean, Agility, Business Lean, Kanban, OKRs, ok. Isso tudo é bacanérrimo, é aplicável sim. Agora existe o passo anterior, que é o contexto, que é o cenário, que é a cultura, que é onde você está. Você está falando com um microempreendedor de empresa familiar, onde a comunicação não é tão madura, onde não se tem muito claro o que se espera das pessoas. Então, é momento para o empresariado abrir para essas questões, antes de mais nada. Olha só, fazendo um apanhado aqui geral do que a gente já falou, né, só para ir resgatando, e foi muito rico essa primeira parte. Nós falamos aqui sobre a falta de preparo das empresas, e aqui, gente, esse vídeo especificamente, ele não é um vídeo para grandes empresas e para multinacionais. Ele é para a maior parte das empresas que a gente tem no Brasil, que são 95% das empresas que a gente tem no Brasil hoje, são pequenas empresas, são empresas familiares. Tem um áudio aí falando, vocês estão ouvindo? Não é que não. Estão ouvindo no fundo? Então, são mais de 90% das empresas que a gente tem no Brasil hoje são pequenas empresas, essas empresas é que são responsáveis pela folha de pagamento da maior parte dos brasileiros, né? Então, o que acontece? Nós temos essa falta de preparo, essa gestão ainda imatura, a questão do improviso. Muitas empresas hoje, elas fazem gestão no improviso, elas não fazem gestão com planejamento, foi muita coisa que o Luciano falou. Também a Roberta colocou pontos positivos, que é a força do conjunto, né, da percepção da força do conjunto, do entendimento da importância da cooperação, de executar de escutar o outro, de ter uma cooperação. É uma receptividade coletiva, né? De se negociar, da interdependência que ela falou. E que vem aí
junto com o que o Luciano também colocou, que é esse triângulo, né? Cliente, empregado, empresa, esse grupo aí que todos estamos no mesmo... Eu acho que tem um complemento aí só importante, que você está amarrando tudo, Lissandra, que é essa interdependência, essa colaboração, etc., que também vai ter que existir entre os negócios, né? Que é uma outra dica também para as empresas. São as parcerias que todo mundo fala e que já vinham caminhando bem por aí e tal, elas vão ter que se intensificar, né? Para sobreviver, teremos que estar juntos, vamos ter que ter cruzamentos de desconto, cross-mídia, modelos diferentes, mas aonde os negócios possam se apoiar. Eu acho que aí vai entrar naquilo que a Adriana falou, sobre o desafio cultural, que hoje a gente está habituado a fazer negócio de uma determinada maneira, num determinado contexto, e de repente a gente está se deparando com um outro contexto e tendo que buscar novas formas, né, de fazer negócios, e vamos ter que adaptar processos, condições, elas são outras condições, e aí tem o desafio da maturidade do líder, temos o desafio da comunicação, o desafio de como tratar as informações. Então, são muitas questões que estão envolvendo hoje, né, as empresas diante dessa crise. E tudo isso me mostra, né, não sei o que vocês pensam sobre isso, a nossa falta de preparo mesmo, a falta de o nosso lidar com, que a gente sempre lida de maneira improvisada. Crise é uma coisa que sempre existe, não seja essa crise agora que a gente está vivendo, mas, por exemplo, no Brasil, de 2 em 2 anos, nós temos eleições, isso muda todo o cenário econômico e social a cada eleição. Então, não é falar que a gente não está habituado a viver num momento de crise. O problema é que a gente nunca se prepara para ela. A gente vive como se a gente estivesse sempre no status quo. Tipo, tudo funcionando bem, é assim que vai ser. Mas não pensa no como poderia ser. A gente não trabalha com cenários, a gente não trabalha com ambiguidade, a gente não trabalha com variáveis. A gente reage como muito se fosse uma linha reta. E reagimos devagar e mal. Existe uma resistência muito grande. Demorando. Exato. E aí a gente tem um desafio muito grande para os consultores, né? Para os consultores que vão ter que encontrar soluções, ajudarem essas empresas que não se prepararam bem, que fazem uma gestão improvisada, que têm esses desafios culturais todos para enfrentar, de comunicação, de desafios gerenciais. Como é que esses consultores vão poder contribuir aí para encontrar soluções para as empresas nesse cenário? Qual que é o papel, então, hoje, do consultor, do mentor, do coach, né? Do coach para poder ajudar as empresas a enfrentar todas essas dores que estão vindo aí com a crise, que lição que a gente pode tirar disso e como é que a gente tem que fazer daqui para frente. Então, vou abrir essa discussão e aí vamos começando, então, na linha, na sequência, Luciano. Então, essa parte que eu entendo, hein? Dores empresariais, aí, todos nós, né? Cada um à sua maneira. Estamos aí na estrada há um bom tempo, entendendo todas essas dores. Eu acho, Lissandra, juntando com o nosso, vamos dizer assim, o nosso grupo aqui, né? Seniors aí, eu acho que a gente tem um grande e tremendo desafio, né? Como todo mercado aí. E eu acredito que, principalmente o pessoal da nossa faixa etária e com a nossa história, pode contribuir muito nesse momento, porque a gente tem, quando a gente olha aí a questão das gerações e das idades, a gente tem gente mais velha que a gente ainda bastante atuante, que bom, e que chegaremos lá, né, e queremos chegar, mas a gente tem uma geração mais nova que ainda viveu outras experiências, tem uma outra pegada, toda uma questão de tecnologia e agilidade, mas que talvez encontre uma dificuldade muito grande de maturidade para passar melhor por esse período, né? Esse período incerto, sem respostas, onde tudo muda de um dia para o outro, onde a gente tem que se reconstruir, quer dizer, até os exemplos muito legais que eu dei aqui das empresas, pequenas empresas que fizeram ações aí, que eu acho ações
pertinentes e legais, pode ser que essas ações na semana que vem podem perder a força por um outro cenário de redução de renda do cliente. Aí já tem que achar uma outra solução. Então, acho que dentro desse contexto, a gente entrou nos 10 minutos aqui, galera. O seu objetivo aqui. Dentro desse contexto, o papel de mentores, consultores, coaches, psicólogos, pessoas de suporte, ele vai ser fundamental. A Roberta colocou aí um exemplo da área da saúde, aí, que vai ser importante também ter toda essa retaguarda. Então, todos os profissionais que possam dar essa base, esse suporte, seja para empresas, seja para indivíduos, eles vão ser extremamente relevantes nesse contexto e nessa travessia que a gente tem aí pela frente, ainda não sabemos por quanto tempo, né? E acho que a gente tem um papel fundamental aí para ajudar as pessoas a pensarem, encontrarem soluções rápidas. E aí, quando a gente coloca para o contexto, efetivamente, de consultores e mentores, eu acho que a grande diferença é o preparo e a estrada que a gente tem aí para poder fazer com que as empresas consigam trazer essas respostas rápidas, mas que sejam respostas que ainda contribuam com a sua cultura, com o seu processo, com a sua visão de médio e longo prazo também, mesmo dentro do caos, né? Eu acho que essa é a grande diferença quando isso é feito de uma forma profissional e com pessoas com todo o estofo necessário para isso, do que quando é feito pontualmente, né? Assim, vamos apagar um incêndio, né? Aqui, aí às vezes alguém que vai apagar um incêndio tem até uma ideia criativa que funciona para aquele momento, mas que não vai talvez funcionar no momento seguinte e não vai estar dentro da construção. Eu acho que as empresas têm que ter uma preocupação muito com consistência e coesão, né? Elas têm que estar consistentes aí, porque a tempestade é grande. E se não tiver todo mundo junto dentro do barco, o barco vai ser destruído. É um fato, né? Então, acho que a questão é essa. Olha só, ok. E aí o seguinte, eu não sei quanto tempo que ainda tem, que de repente a gente pode sair e voltar de novo, se for o caso, para fazer a conclusão. Depois eu coloco ou o vídeo em várias partes, ou junto tudo num vídeo só e baixo ele no YouTube assim mesmo. 7h28, vamos tentar então, Roberta, você fazer uma... Só que seu microfone está desligado. Oi. Então, gente, a minha opinião com relação ao que a gente pode fazer nesse momento pelas empresas, né? Eu acho que a gente pode dar suporte às pessoas. Eu acho que toda a ação, ela começa na fala. Antes de você idealizar e fazer alguma coisa, você fala sobre. E falar sobre, seja numa terapia, seja num processo de coaching, seja na consultoria, seja onde for, seja numa reunião, falar sobre, né, com técnicas inúmeras, não importa a técnica, importa falar sobre. E eu acho que, nesse sentido, as nossas competências, né, cada um na sua área, elas vêm para acolher a angústia, a ideia, os problemas, acolher e dar um suporte para que o outro possa construir ou reconstruir, ressignificar esse momento. O papel de nós profissionais, mentores, consultores, psicólogos, coaching, é dar o suporte para essa reconstrução. É como se fosse um alicerce para a gente poder enfrentar essa crise. É assim que eu vejo. Como? Em que situação? No desenvolvimento de uma liderança, para que essa liderança alcance essa maturidade. Aliás, a maturidade se alcança ao longo da vida, né, com a experiência. Mas é sim também possível fazer essa pessoa se despertar para a necessidade de buscar essa maturidade, para liderar uma equipe no momento de crise, para liderar uma empresa, para reconstruir. Então, é isso que eu penso. Através da consultoria, seja a mentoria, a técnica que for, o coaching e a psicologia, dar esse suporte. É isso.
Adriana? Bom, então, eu acredito que seja importante aí concluir a questão dessa consciência, sabe? Eu acho que o grande papel nesse momento do consultor é auxiliar o cliente a ter uma consciência do que ele é hoje, das novas necessidades, do que ele precisa atender em termos de proposição de valor, o que o cliente nesse contexto busca de atributo que você vai ter que incorporar. Então, esse é um ponto. Outro, tendo que incorporar, você possui competências e recursos e infraestrutura necessária para isso? Porque não é o tal, eu dou conta. Não dá. Às vezes não dá. Entendeu? Então, assim, é papel do consultor trazer à luz essa percepção. O empresariado brasileiro, o empresariado mineiro especialmente, é extremamente conservador, é extremamente tradicionalista. Então, muitas vezes é doído, é sofrido desapegar de algumas formas de se pensar. E não é problema falar, olha, eu não tenho esse atributo. O que você vai fazer com isso? O problema é você não ter consciência de que você não tem determinados atributos que você vai precisar atender. Então, acho que tem que estimular essa revisão mesmo de negócio. E, a partir daí, no entendimento, com uma comunicação mais profunda, começar a agir em termos de reestruturação de pessoas, de processos, e é nosso papel, acho que está trazendo realmente, facilitando esse caminho, porque ele é muito doloroso muitas vezes. E é isso. Bom, então, só concluindo, né, aqui, fazendo uma amarração, eu acho que o que todos nós falamos de maneiras diferentes é que o importante nesse momento é a gente saber exatamente onde e como a gente está. Sabendo exatamente onde e como a gente está, a situação, como ela é para nós, da forma como ela se apresenta, qual é o nosso contexto, os nossos pontos fortes, aquilo que a gente precisa de melhorar e de adaptar, quais são as oportunidades e ameaças que o mercado tem oferecido. Entendendo esse contexto e entendendo também onde a gente quer chegar, superar esses desafios culturais que a gente vai enfrentar, superar esses desafios de informação, promover uma maior integração nessa interface, nessa interdependência, cliente, empregado e empresa, né? E a gente sair do improviso. A gente começar a fazer as coisas de maneira realmente planejadas, estruturadas, não confundindo imprevisibilidade com imprudência, né? Sempre estaremos em momentos de crises diferentes, cada vez vai ser um desafio novo, mas a gente nunca vai estar num mar tranquilo, né? Sempre vão vir ondas que poderão afundar o nosso barco. Então, a gente já tem que estar preparado para elas, né? Mudanças são uma das coisas mais certas da nossa vida. Então, eu creio que nós falamos de maneiras diferentes, mas a mesma coisa, e fica esse convite para os nossos colegas consultores a aprofundar mais essa discussão, a gente conversar mais sobre isso, de ver como é que a gente também pode formar parcerias para ajudar as empresas nesse momento, afinal de contas, estamos todos na mesma situação, né? E sem ajudar os nossos clientes, né, a situação econômica vai ficar cada vez pior, né? E aí eu queria deixar um convite também para vocês, colegas aqui, parceiros de jornada, para a gente fazer, então, nossos próximos encontros, cada vez com uma temática diferente, uma tratando especificamente do desafio cultural, a outra tratando do desafio da mudança de processos, da adequação, outro da maturidade gerencial, dessa necessidade, né, de desenvolver a maturidade gerencial, outro de promover a integração e outro também da maturidade emocional. Então, nós vamos fazer as próximas lives, assim, cada uma com um tema, para a gente discutir mais aprofundadamente. E espero que vocês aproveitem aí esse vídeo, que foi um vídeo bem espontâneo, feito como um bate-papo. A gente está trocando aqui as nossas experiências, as nossas vivências com os nossos clientes, a situação que estamos enfrentando hoje, com o objetivo aí de contribuir com esse mercado e com esse país maravilhoso que ainda é o Brasil, né? Até mais então, pessoal. Vamos falar com vocês. Até a próxima. Um beijo grande.